Olá, querido amigo, amiga, meus irmãos e minhas irmãs, que você seja muito abençoado neste dia e que os seus sonhos e projetos sejam realizados. Amém. Queridos, nós estamos narrando as cartas de ensino escritas pelo pastor David Robertson e na carta número 1 eu já falei quem foi David Robertson. E se você ainda não sabe, volte lá e veja a carta número 1 que está aí na nossa lista de vídeos. E hoje nós vamos dar sequência narrando a carta número 2. E eu quero também informar a vocês que, a partir de hoje, no final das nossas mensagens e também nas cartas de ensino, nós vamos incluir em todas elas a bênção de Arão, ou também chamada a bênção araônica. O que é a bênção de Arão? Os patriarcas bíblicos davam extrema importância nas bênçãos liberadas pelos pais aos filhos e também as bênçãos dadas pelos ministros da palavra de Deus. Os filhos não saíam em viagem ou em missões importantes sem antes receber as bênçãos do patriarca da família. E também as pessoas não saíam das cerimônias religiosas, dos cultos, sem antes receber as bênçãos do sacerdote. E esse costume também existe até hoje. Muitos ministros declaram essas bênçãos sobre a igreja ao final dos cultos. E não só eu, mas muitos ministros da palavra de Deus consideram muito importante esta bênção, porque as palavras que saem da boca dos pais, dos ministros da palavra de Deus, tem mesmo o poder de liberar as bênçãos de Deus sobre as pessoas. Por isso, nós vamos, a partir de hoje, ao final de cada mensagem, liberar as bênçãos de Deus com as palavras das bênçãos de Arão, como está na Bíblia. E oriento a você que dê muita importância para isso, ouvindo as mensagens até o final, para que você possa receber as bênçãos que vamos liberar. E se você, no momento em que abrir os nossos vídeos, não dispor assim de muito tempo para ouvir até o final, deixe para um momento tranquilo onde você possa ouvir com atenção e receber as bênçãos de Deus. Faça como exorta a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, onde está escrito que nós devemos dar atenção para as coisas espirituais, porque elas são firmes e verdadeiras. Fazendo isso, você sempre será muito abençoado. Então nós vamos narrar a carta número 2 do pastor David Robertson e ao final receba a bênção de Arão. Mas antes, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe as nossas mensagens com o máximo de pessoas que você puder, para que as pessoas também possam ser abençoadas. E fazendo isso, você também está fazendo parte da grande comissão de pregar o evangelho a todas as pessoas. Vamos então à carta de ensino de David Robertson, número 2, que nós damos o título de, pelo tema, nós damos o título de Como Ouvir a Voz de Deus. Tem como tema central como ouvir a voz de Deus. E ela começa assim: querido irmão, aqui vão algumas boas notícias. Todo filho de Deus tem o direito, acesso ao Pai Celestial. Tanto faz se a pessoa é chamada para ser um apóstolo todo-poderoso ou um simples, o Senhor José qualquer. Todas as pessoas têm o direito de ouvir a voz de Deus. De fato, Deus disse que debaixo da nova aliança não seria como na antiga aliança, quando os homens ensinavam outros homens para conhecer o Deus deles através de ordenanças, preceitos, dias santos e os sábados. Agora, em vez disso, todos os que são nascidos de novo recebem a natureza de Deus e então irão conhecê-lo por si mesmos, do menor ao maior, desde a Mariazinha até a primeira dama. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, 34. A voz de Deus não está apenas reservada para poucos pregadores como William Branham, que costumavam operar profundamente com a palavra de conhecimento, mesmo dizendo às pessoas através do Espírito detalhes como o nome delas, os seus endereços. A voz de Deus está totalmente disponível para todos os seus filhos, não apenas para o propósito de um ministério, mas também para guiar a todos os cuidados da vida.
todos os crentes precisam aprender como o Espírito Santo se comunica com eles, bastando apenas desenvolver os seus ouvidos espirituais para ouvi-lo. Deus se comunica conosco em 4 tipos básicos. O primeiro jeito e o mais comum é o testemunho interior. Este método de comunicação basicamente envolve uma de 2 coisas: tanto um senso de paz interior que nos indica vá em frente em uma determinada situação, ou o que é sempre chamado dar uma checada em nosso espírito. Segundo, Deus se comunica através de revelação. Este é o jeito mais efetivo que ele usa para se comunicar. O testemunho interior lhe dá uma direção geral em sua vida. Parece que você já sabe dentro de você o que é para fazer. Ah, sim, já sei. É para eu fazer isso mesmo. Ou não, não. Eu estou para fazer alguma coisa que eu não deveria fazer. Mas quando Deus se comunica com você através de revelação, é o equivalente de se compreender uma revelação global no espírito, como o chip de um computador. Então é enviado pelo Espírito Santo para o seu espírito, aonde todo o conteúdo é liberado de uma só vez. Há poucos momentos atrás você era apenas um simples computador que não tinha nada em seu disco rígido com relação àquela revelação. Mas de repente o Espírito Santo faz o download para o disco rígido do computador e libera um programa inteiro contendo sabedoria de revelação dentro de você, e você percebe: agora sim, eu sei tudo sobre este assunto. Deus tem o máximo prazer de se comunicar com o seu espírito humano através de revelação, porque ele pode pôr uma revelação inteira dentro do seu espírito em uma fração de segundo. Subitamente você acaba de entender tudo. Por muitas vezes eu já recebi uma revelação inteira em menos de um segundo. Deus simplesmente fez o download em meu espírito e então eu levei 3 meses para pregar o que eu recebi. Deus não reservou essa experiência somente para os pregadores. Por exemplo, se uma pessoa possui um negócio, Deus pode fortalecê-lo em 1 milésimo de segundo através deste jeito de revelação. Naquele minúsculo espaço de tempo, ele pode mostrar para aquela pessoa o que ela precisa para ganhar US$ 1 milhão no espaço de apenas um ano. A questão é: Deus pode se comunicar com você daquele jeito? Mais para frente, eu vou falar com você como se posicionar para ouvir de Deus através de revelação, orando em línguas. Mas primeiro, vamos olhar o terceiro jeito que Deus usa para se comunicar com você: através de sua própria língua nativa, isto é, na língua vernáculo, em que você pensa e fala. Há muito tempo atrás, quando Deus profetizava através de mim ou falava comigo, ele sempre falava comigo perfeitamente em inglês, da tradução King James. Se ele não falasse dessa maneira, eu pensaria que não era Deus. No meu espírito, eu ouvia o Senhor dizendo assim: assim diz o Senhor. Então eu falava alto aquela declaração, e então o resto da profecia continuava. Mas hoje Deus profetiza através de mim por revelação. Primeiro, ele me alerta do que ele quer profetizar. Então ele despeja uma revelação inteira e me deixa escolher as minhas próprias palavras para eu explicar aquela revelação. Eu me lembro do dia quando ele quebrou os limites da minha percepção, que todas as profecias de Deus vinham em inglês da tradução de King James. Ele me perguntou: filho, poderia um japonês profetizar em inglês através da tradução King James? Eu fiquei pensando naquilo e vi que era impossível. Foi então quando eu percebi que Deus se comunicaria com um crente em qualquer que fosse o idioma em que ele pensasse. O quarto jeito que Deus se comunica conosco é através de visão. O mais dramático tipo de visão que tem é a visão aberta. Esta é quando tudo desaparece da sua frente e é trocado pelo que você vê na região do espírito. Pessoalmente, eu tive apenas 3 ou 4 dessas visões em todos esses anos. Mas a visão mais comum é aquela que Deus põe em seu espírito como se tivesse pintado um quadro.
Assim que você se tornar mais familiarizado com esse canal, no qual Deus se comunica com você, vai ser difícil perder esse tipo de visão. Ele irá literalmente materializar uma figura, um quadro, bem dentro do seu espírito, lá no fundo. Então, ele irá passar aquilo para a sua mente natural. Quando isso acontece comigo, muitas das vezes eu estou debaixo de uma tremenda unção de Deus, mas mesmo assim, com consciência plena da região física. Eu poderia estar olhando diretamente para uma pessoa e de repente Deus pinta um quadro sobre aquela pessoa em meu espírito, se manifestando através da palavra de sabedoria. Por exemplo, eu estou lá em pé diante de alguém e de repente poderia se materializar em meu espírito um coração com uma válvula preta. Eu sei então que Deus quer realizar um milagre no coração daquela pessoa, especificamente em uma daquelas válvulas daquele coração. Ou, algumas vezes, o diagnóstico do médico irá se materializar na minha frente enquanto eu estou ministrando a uma pessoa doente e eu irei ler aquele diagnóstico no qual o médico disse sobre os problemas físicos daquela pessoa. Outras vezes, eu estou testemunhando para alguém em um quadro e materializa dentro de mim, mostrando que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Por exemplo, uma vez eu estava querendo que uma mulher se tornasse salva, mas ela se mostrava muito indiferente. Eu disse a ela: de fato, você precisa ser salva. E ela dizia: você precisa conhecer Jesus, eu dizia. E ela dizia: ah, está certo. Você quer receber Jesus como seu Salvador? E ela dizia: ah, sim, com certeza. Mas de repente eu vi em meu espírito um guarda-louça vazio e uma cama sem lençol e sem colchão. Foi isso então que eu soube como ajudá-la. Imediatamente eu era capaz de ministrar especificamente para a condição de sua vida tão machucada pela pobreza e conduzi-la ao Senhor. Esse tipo de visão pode também acontecer mesmo quando você não está sob uma unção. Contudo, neste caso, é mais difícil de dizer a diferença entre o tipo de visão que a sua mente produz e a manifestação de uma visão que ocorre num nível bem profundo dentro de você. Algumas vezes, Deus me surpreendeu mostrando-me pequenas coisas que eu deveria saber. Por exemplo, uma vez ele me mostrou aonde eu tinha perdido a minha carteira. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem e estava descarregando a minha bolsa de mão do carro quando, sem perceber, a minha carteira caiu do bolso da minha calça dentro desta bolsa que estava com o zíper aberto. Eu a fechei e a coloquei dentro do closet. Mais tarde comecei a procurar pela minha carteira. Então eu procurei e procurei a tal carteira perdida. Finalmente eu parei de procurar e orei por alguns momentos pela carteira perdida. Então, imediatamente Deus me deu uma visão. Na visão, eu vi a bolsa parcialmente aberta. Então eu olhei dentro dela e lá estava a minha carteira. Eu corri para o closet e peguei a bolsa. Quando eu a abri e vi a carteira lá, eu desejei ter orado por aquilo 3 horas antes. Outra vez foi com a chave do carro que meu filho havia perdido. Eu orei e pedi para o Senhor ajudar-nos a achar a chave perdida. De repente, tive uma visão materializada dentro de mim, onde vi a chave sobre a máquina de refrigerante localizada no mesmo prédio onde nós estávamos. Meu filho tinha deixado a chave lá no momento em que ele estava comprando uma lata de soda. Eu disse a ele: olha, vai lá e veja em cima da máquina de refrigerante. Ele foi e, com toda certeza, a chave estava lá. Então, vamos ver um pouco mais adiante sobre ouvir a voz de Deus. O tempo todo as pessoas estão me perguntando: qual é a coisa que eu mais preciso para ouvir a voz de Deus? E eu sempre respondo: a paz de Deus. Pois se você não desenvolver a sua habilidade de viver na paz de Deus, você nunca conseguirá discernir o testemunho interior. Pense nisso. Se você estivesse se sentindo com problemas o tempo todo, como Deus irá se comunicar com você?
Como ele poderá lhe dar um testemunho interior com a paz para você ir para certa direção, se você constantemente está atormentado? Como ele poderá falar para você o jeito certo que você tem que fazer para superar uma situação difícil, sendo que você está vivendo em completo medo de seguir a direção de Deus? Se você estiver totalmente convencido da sua destruição, como Deus poderá lhe mostrar dentro de você como sair daquela situação e ficar livre do problema? Esta é, então, a maneira mais poderosa de promover a habilidade para ouvir a voz de Deus, desenvolvendo constantemente o hábito de viver na divina paz. Agora, vamos ver o papel da oração em línguas quando vem para ouvir a voz de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 14, diz assim: porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, em Isaías 28, Deus diz assim: Deus diz que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Veja bem, o Espírito Santo está testificando em Isaías 28 que um dia os homens nasceriam de novo e o Espírito de Deus viria habitar no espírito deles. Seria então naquele tempo onde o povo de Deus seria capaz de entrar no descanso falado pelo profeta Isaías através da oração em línguas. Quando você ora bastante em línguas, Deus irá trazer aquele descanso sobrenatural e passará a dominar toda a sua alma. Então ele será capaz de se comunicar com você num nível em que você irá vencer tudo para o resto da sua vida. Agora, me siga atentamente para isso. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 14, verso 14, Paulo diz que se eu orar em outras línguas, será o meu espírito que ora, mesmo que o nosso entendimento mental seja infrutífero. Veja isso, o espírito aqui não está em letra maiúscula. Esse espírito está em letra minúscula, porque neste verso Paulo está falando do espírito humano e não do Espírito Santo que está escrito em E maiúsculo. Espírito Santo se refere com E maiúsculo ao Espírito Santo. Paulo estava dizendo isso. Quando eu, David Robertson, oro em outras línguas, é literalmente o meu espírito que está orando. Mas por ser eu o que está orando, o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, em primeiro lugar, tem que me mostrar algum jeito como transferir a língua dele, que é sobrenatural para mim. Ele faz isso criando esta linguagem desconhecida dentro de mim. Anos atrás, Deus me deu uma daquelas visões interiores para me mostrar como ele faz aquilo. Naquela visão, eu vi como o Espírito Santo traz essa linguagem desconhecida na minha mente espiritual, a qual é parte do meu homem espiritual. E aquilo fez sentido pelas vezes quando eu ouvi a voz de Deus. Parecia que vinha de algo muito profundo e entrava em minha mente natural. Eu tinha absoluto senso de que a voz de Deus não provinha da minha mente. De preferência, ela vinha para a minha mente. Então, eu queria adivinhar de onde vem a voz de Deus quando eu a ouço. Veja, você que Veja você que eu queria ouvir a voz de Deus com mais exatidão. Eu queria mesmo descobrir como localizar o canal através do qual ele fala, para que eu pudesse monitorar e ouvi-lo a qualquer hora que eu quisesse. Hoje eu sei localizar esse canal. Eu sei a origem da voz de Deus dentro de mim. Eu sei da onde aquelas visões vêm quando elas explodem em minha mente. Eu sei aonde ele se comunica comigo, dando-me revelação. Todos os Todos os métodos de comunicação do Espírito Santo vêm do mesmo lugar dentro de mim. Irmão Robertson, onde fica isso? Você pode
Você poderia me perguntar: de onde vem a voz de Deus? Ela vem do lugar dentro do seu espírito, onde o Espírito Santo cria aquelas línguas. Ele tem que transferir as línguas para você, porque é o seu espírito que faz a oração. O seu espírito humano que está dentro de você que faz a oração. De algum modo, ele, o Espírito Santo, tem que depositar aquela linguagem sobrenatural dentro do seu espírito humano. Por que ele faz isso? A razão é simples. É requerido uma divina transferência de autoridade. Para que a sua autoridade esteja em operação quando você ora em línguas, o Espírito Santo não pode ser o único a fazer a oração. Ele tem que transferir a linguagem sobrenatural a você para garantir que você é quem está orando com a sua própria autoridade e também que são os outros dois membros da Santíssima Trindade que estão respondendo à oração, ou seja, o Filho, Jesus Cristo, e o Todo-Poderoso Pai. Então, assim, um dos membros da Trindade de Deus cria perfeitamente a oração para você através da mente de Cristo, e os outros dois membros da Trindade de Deus respondem à oração. Deus está orando por você e Deus está respondendo à sua oração. Então, por qual razão você está falhando em alguma área de sua vida? Bem, por uma razão você precisa aprender a viver na paz de Deus. Talvez você esteja pensando: bem, eu estou orando bastante em línguas, então Deus irá mover tudo fora do meu caminho. Ah, sim, mas talvez o maior obstáculo da sua vida seja você mesmo. Ou você pode estar orando: Senhor, ensina-me a oração que muda todas as coisas. Mas e se é você a coisa que mais precisa ser mudada em sua vida? Entendeu? Porque nós somos criaturinhas carnais, nós queremos ter o nosso bolo e comê-lo também. Em outras palavras, as nossas atitudes podem ser resumidas frequentemente desse jeito: Deus, você não poderia me deixar aqui em paz e mudar todas as outras pessoas e não me mudar? Então o Espírito Santo transfere sua linguagem sobrenatural para o seu espírito, porque você é o único que tem a autoridade. Ele mesmo tem que ter a sua permissão para orar para você, porque você é o único que tem a autoridade dentro de você. Você tem o livre-arbítrio. Alguns anos atrás eu tive uma dramática experiência com Deus, na qual a manifestação da sua presença esteve em mim por 1 hora e meia. Eu vou dizer uma coisa: foi uma outra lição de autoridade. Durante aquela experiência espiritual, o Senhor disse: Filho, você é o único que tem a autoridade aqui, mas eu sou o único que tem o poder. É por isso que eu preciso da sua autorização para orar para você, e certamente é por isso que você precisa de mim. Aí ele continuou: eu preciso da autoridade que você tem para operar nessa terra, mas eu tenho os milagres e o poder que você precisa. Quando o dia vier em que nós estivermos em perfeita comunhão, você simplesmente verá o que eu posso fazer em sua vida. Quando o Espírito Santo transfere aquela língua sobrenatural para o seu espírito, a mente toda de Cristo é depositada em você. Veja você, o Espírito Santo foi autorizado a orar a mente de Cristo, mas ele mesmo assim necessita de orar, da sua oração em línguas, da sua autorização para orar em línguas, de você orando em línguas. Você simplesmente deu ao céu a autorização para criar aquela oração no seu espírito, para que você possa orar a mente de Cristo. Não pare agora, porque você está um passo mais perto daquela busca de ouvir mais claro a voz de Deus. Você está aprendendo como abrir o canal através do qual Deus fala para você. Então permaneça orando muito no Espírito Santo. Seu amigo e colaborador, Dave Robertson. Amém, irmãos? Chegamos ao final, então, desta carta de ensino, da carta número 2 do pastor Dave Robertson, e
Aguarde a próxima carta. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus supra todas as suas necessidades e você seja muito abençoado. Deus abençoe você e sua família. Seu amigo e irmão em Cristo, Paulo Cruz. E fique agora com a bênção de Arão para a sua vida. יברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.